Renovamos as nossas saudações, já cá estamos nós para a nossa conversa. João Sassando, sociólogo, e também o jurista Hermenegildo Bumba, são os nossos convidados nesta manhã para falarmos da criminalidade violenta, fatores e consequências sociais. Começo por saudar os nossos convidados. Muito bom dia, Dr. Sassando. Muito bom dia, ilustre Afonso Casagrande. E bom dia ao Dr. Hermenegildo e aos telespectadores de Primeira Página. Muito bem. Hermenegildo Bumba, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, prezado. Muito bom dia. Começamos justamente com Hermenegildo, jurista. A situação que se vive e que se verifica não tem deixado a população sossegada e a polícia também está preocupada. Mas, afinal, qual é a grande razão deste crescente índice de criminalidade na capital angolana? Certamente, podemos aqui pensar, não é, que a criminalidade não existe uma razão específica, tendo em conta a diversidade cultural e até mesmo pessoal, então podem sempre transcender aqueles que são os limites estabelecidos pela lei. Vamos entender aqui que a criminalidade é qualquer facto voluntário que transcenda ou que está estabelecido na lei penal como crime, não é? Então, o Código da Família estabelece que a família é o núcleo fundamental da sociedade. Sendo o núcleo fundamental da sociedade, é de lá onde devem partir as bases para que esta pessoa venha a ter um comportamento honroso perante a sociedade. Entretanto, mesmo as famílias tendo feito o seu trabalho, vezes há que o seu filho, sobrinho, neto ou algum integrante da família venha tomar posições contrárias àquilo que são os dogmas da família. Então, se estabelecer, podemos aqui pensar em muitas outras opiniões, como, por exemplo, a falta de escolaridade, a falta de condições financeiras, o seu estado emocional e até mesmo a vingança contra o Estado. Por que eu trago essa ideia de vingança contra o Estado? Porque toda pessoa que é criminosa, ele tem problema com o Estado. E nós somos as consequências. Que tipo de problema? Problemas contra a lei, porque o Estado estabelece, as leis são gerais e abstratas. Sendo gerais e abstratas, é para todo que vem a cometer um tipo de crime estabelecido no Código Penal, quer dizer que ele está contra a lei. Então, deve ser denunciado ou queixado. Então, neste caso, todos nós que temos conhecimento de uma pessoa que tem um comportamento desviante e que foi provado por A mais B que este é um criminoso ou pratica crimes, ainda que não seja condenado, devemos sempre dar a participação. Por quê? Porque ele tem que resolver a sua situação com o Estado. Prefiro usar termos assim para que nós possamos incorporar ou interiorizar aquilo que são os conceitos e a realidade. Porque o criminoso identificar é muito mais do que difícil. Temos agora uma teoria que se diz, está assim porque não tem emprego, está assim porque... Nós precisamos entender que todos nós, não estou a defender ninguém, mas todos nós, de certa forma, passamos alguma dificuldade. Dizer que antes de eu ser jurista eu era dançarino profissional. Eu dançava para ter um rendimento para conseguir cobrir algumas questões minhas pessoal. Estamos a falar, eu tinha a escola paga, tinha tudo cumprido, mas ainda assim eu tinha os meus interesses e fui à dança buscar essa solução. Outros entendem de outra forma, que vão pela via mais fácil, que é o crime. Então, entende-se aqui que é quase que injustificável, eu prefiro dizer que é injustificável, um filho que tem pai, mãe, mesmo não tendo pai ou mãe, crescendo numa família, e que ele seja o único criminoso. Se for a família, vamos entender que já é hereditário. Então, toda a família é criminosa, o que não acontece no nosso país. Doutor Sassando, do ponto de vista histórico, a influência da família pode gerar novos criminosos, apegando-nos na deixa do Hermenegildo? Pronto, sem dúvidas, mas pronto. Primeiro dizer que quando estamos a falar de criminalidade, nós estamos a falar de um conjunto de crimes cometidos ou que possam ser cometidos numa determinada sociedade e nós, em Angola, não estamos fora do conjunto do todo universal. Mas nós, às vezes, quando falamos da criminalidade no país, gostamos de atribuir esta responsabilidade à Polícia Nacional. Mas, se nós formos para a função clássica da polícia, ela não tem a função primeira de combater o crime. Parece estranho, mas a polícia tem a função social, a responsabilidade de corrigir desvios numa cadeia
social, política de combate ao crime. Portanto, o crime não deve ser combatido pela polícia, mas por todo o social, uma estrutura social que tem no centro o homem. E se nós atendermos para a construção sociológica, filosófica, de que a constituição do homem tem 3 fatores fundamentais, que são o corpo, portanto, a matéria, a alma e o espírito, para que nós tenhamos um ser, como disse o Dr. Bumba, e bem, com o equilíbrio necessário para que seja socialmente útil e que não comprometa a ordem social estabelecida, nós precisamos de estudar essas 3 componentes da constituição do homem. Primeiro, às vezes nós gostamos de trazer a pobreza como justificação, mas é preciso nós não tirarmos um único fator e ser justificativo para essa questão da criminalidade. Portanto, a questão material deve ser resolvida, assim como dizia Maslow na sua pirâmide das necessidades primeiras, é a necessidade do corpo humano. Portanto, ele precisa da alimentação, precisa de vestir, precisa de ter satisfeitas as suas necessidades físicas primárias. Aqui sim, é preciso que o Estado crie políticas para que as famílias tenham o mínimo para satisfazer então as necessidades dos seus entes dentro desta primeira instituição social. Depois, nós temos uma outra dimensão que é a alma. Portanto, eu tenho dito que é preciso que se dê um propósito à alma para que ela anime o corpo na materialização deste propósito. E aqui a comunidade tem uma responsabilidade muito grande. Portanto, criar na comunidade programas e atividades que deem um propósito de vida, principalmente à nossa juventude. Portanto, e depois nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Portanto, e aqui eu considero que não é possível nós satisfazermos necessidades espirituais com bens materiais ou um propósito social. Portanto, a dimensão espiritual deve ser atendida, discutida e satisfeita por questões filosóficas, por questões, eu costumo dizer, dos deuses e dos demónios, né? Como é que nós lidamos com o sagrado e o profano? Portanto, como é que nós lidamos com questões espirituais? Quem são os nossos deuses? Como é que eu vou lidar com as minhas vitórias, as minhas derrotas no dia a dia? Portanto, o que é que eu considero como sagrado, como profano? Portanto, a constituição destes todos os fatores, depois com programas políticos e sociais para a integração do todo comunitário, é que vai ser o projeto de combate ao crime. Portanto, no fim da cadeia é que entra a Polícia Nacional para combater os desvios neste projeto construído já desde os primórdios da Constituição dos Estados. Portanto, se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vemos que a maior incidência da criminalidade está em jovens, que é uma força de trabalho que está aí à disposição na ociosidade, e há um adágio popular que diz que mente desocupada é oficina do demônio, mas eu costumo dizer a violência da criminalidade em Angola, eu penso que a mente desses jovens não tem sido oficina, mas eles próprios são iniciantes para o demônio, né? Quer dizer, a questão espiritual, a questão da alma, a questão da matéria está tão desequilibrada que o indivíduo, quando vai cometer um crime, comete-o com uma violência tal incompreensível. Portanto, é preciso nós fazermos um estudo profundo do estado psicológico dos nossos jovens na comunidade, e aqui sim envolver a família como instituição primeira, mas a família sozinha depois também não consegue colmatar estas necessidades. Porque eu digo que eu posso educar o meu filho dentro das 4 paredes, com todo o rigor necessário, mas depois ele vai precisar de sair e ir para a escola. Portanto, se a escola não tiver dentro daquela filosofia de tal combate ao crime, de passar valores que não comprometam o todo social, valores, como, veja que às vezes o indivíduo está na família, tem um problema qualquer, síndrome de Down, ou um problema outro
de saúde, e vai para a escola. E na escola ele encontra um indivíduo que na sua família não foi educado a respeitar a diferença. Portanto, vai praticar bullying contra aquele indivíduo que até foi bem educado. Ele vai ter um trauma que depois vai lhe dificultar a se inserir na sociedade no futuro e pode cometer crime. Portanto, é preciso que família, escola, igreja e todas as instituições afins estejam comprometidas com a filosofia, com a política de Estado para o combate ao crime, para que depois, em conjunto, nós possamos trazer a criminalidade a níveis minimamente aceitáveis. Porque, como nós estamos agora, é absolutamente inaceitável e inadmissível e muito preocupante. Hermenegildo, do ponto de vista de direito, acha que as medidas de justiça são, digamos, passo o pleonasmo, justas para os crimes que existem, que vão sendo cometidos? Sim, falar de justiça para um criminoso eu acho injusto, porque nunca se terá uma medida justa para quem cometeu um crime. Entendemos nós que alguém tem homicídio voluntário, não é? E lhe é dado 8 anos de prisão. 8 anos não é justo. Tirou a vida de alguém, esta pessoa, perdeu o pai, né? Perderam o pai, perderam aquele que lhes alimenta, porque nós chamamos em direito alimentos, tem roupa, escola, tudo, né? Perderam alimento, vão ter que recomeçar do zero. Uns saem da casa da sua residência habitual, têm que alojar-se na casa de um primo para poderem arrendar a sua residência habitual. E isso se não de entrarem também para o mundo do crime? Se não entrarem, porque aí a família entra em indigência. Né? Se não, então eles ficam naquele período difícil. E ele cumpre 8 anos, tem depois a liberdade condicional, que é a partir do meio do cumprimento da pena estabelecida. Não é? Se lhe derem, por exemplo, 24 anos ou 25 anos, o próprio agente do crime acha que é injusto. Não, é muito tempo, a família do próprio agente também acha que é injusto. Então, falar de justiça para um criminoso é muito complicado, mas entendo que basta se cometer um crime nas condições em que eu apresentei um homicídio voluntário, tudo é justo desde que seja exagerada a pena. Basta a pena ser exagerada, eu acho justa, porque nada justifica a retirada da vida de outrem. Certo? Então, numa perspectiva de segmento do procedimento penal, vamos entender que, para certos casos, a personalidade judiciária do indivíduo é difícil. O que vem a ser personalidade judiciária? É ele estar fisicamente para cumprir a pena. O que acontece é que os criminosos, após terem praticado o ato, eles saem do bairro e se escondem. Então fica difícil o próprio agente da polícia, o órgão de polícia, o SIC, também vamos chamar aqui a colação SIC, encontrar o indivíduo, porque ele perdeu a personalidade jurídica. Mesmo em território nacional, quando está em parte incerta, fica difícil dar seguimento. São esses que cometem crime hoje, cometem amanhã. Amanhã, depois da manhã, são eles, porque eles têm essas práticas. Então, se a família, conforme disse o doutor Cissano, peço desculpa se estiver errado, Sassano, certo? Disse que a família, a igreja e a sociedade, nós temos que entender que todo esse grupo deve trabalhar em conjunto. Entendemos que a Polícia Nacional, né, que falamos ordem pública, é mesmo ordem pública, mas a ordem, para que a ordem recaia sobre o público, tem que ter um público que, de facto, coadjuve a polícia nesse objetivo. Então, se a sociedade estiver à parte daquilo que a polícia faz, não vai ter resultados positivos. Certamente, quando o bandido se esconde na casa de alguém. Quando o bandido sai de um bairro para o outro, pega um transporte público. Porque se o bandido tivesse carro, tivesse casa grande, ele não estaria a cometer esses crimes, estaria a cometer outros. Certamente não seria tirar a vida, porque perderia o patrimônio que ele já adquiriu. Certo? Então, não podemos ver que o órgão de polícia, né, ou o Ministério do Interior deve fazer magia, porque fazer magia é impossível para quando se está a falar de uma pessoa certa, pessoa física, que cometeu um crime, que os parentes cobrem-no, então é muito complicado. Se nós de facto pretendemos que isso seja o fim, vamos todos trabalhar. Esta cobertura que menciona aqui tem estado também a fomentar o índice de criminalidade nos bairros, tal como vimos nas peças. Certo. As famílias, ao cobrirem, estão a incentivar. Porque nós vamos ver o seguinte, as práticas, tanto no bairro São Pedro da Barra, como na Pedreira, em Cacoaco, que vimos nas reportagens, vamos identificar que o comportamento é o mesmo. É o mesmo. Esse comportamento é o mesmo, é de alguém residente no bairro.
E se é residente, os pais ou alguém da família também é domiciliado naquele bairro. E como é que a família destes indivíduos atuam? Será que a família ajuda de facto a polícia a cumprir os seus deveres? Ou não? Se não, se cumprem, como é possível a Polícia Nacional nos identificar? É ali onde nós falhamos para chegarmos ao nível que chegamos? Certamente sim. Podemos, como não, né? Mas eu prefiro pensar que sim, para estes casos em concreto, sim, falhamos nesse aspecto. Por quê? Nós reclamamos, se pararmos para analisar, nunca é a família do criminoso que reclama. Se reclamar, está a reclamar do filho de outra pessoa. É de outra pessoa, porque a família do criminoso está sempre como se nada tivesse acontecido. Nós temos que ser nós mesmos a ser os primeiros. Há um caso recente que teve uma grande repercussão nas redes sociais, de um pai que comprou caixão para o seu filho, pois este enveredou pelo mundo do crime, isto no bairro Paraíso. Certo. E o pai, prevendo que, bom, se não quer ouvir os conselhos, pode acabar morto. Então, já se preveniu. Aí, juridicamente olhando, o pai também arrisca um pouquinho. Por quê? Imaginemos que o filho morra em casa, por uma razão qualquer. Seja o filho envenenado fora e venha chegar a óbito dentro da sua residência. O pai é a primeira suspeita. Até porque ele já criou condições para que isso se efetive. Qual seria o caminho certo? Levá-lo à esquadra policial? Esse é o caminho certo. Mas este jovem é detido e dia seguinte está solto de novo. Não, é assim, pelo menos fez a sua parte, cumpriu o seu dever social. Cumpriu o seu dever social. E, ademais, deu a entender aos órgãos de polícia que ele está contra as práticas do filho e que se vir a acontecer uma situação maior, ele nada tem a ver com isso. Certo? Passemos, não sei se me permitem falar do caso de uma jovem que foi esfaqueada a 17. O recente caso da Samba, não é? Se formos a ver a reportagem, a vítima informou alguém. Ele anunciou, olha, o fulano já me mostrou a faca, já diz... Quer dizer, a pessoa, o agressor já premeditava, já criou condições, já identificou, olha, vais morrer por esta faca. E ele anunciou. Se esta pessoa anunciada de que a sua prima ou o grau de parentesco, seja a tia, não é, está a sofrer violências em casa e que lhe foi ameaçada de morte, se tivesse tomado uma atitude naquele momento, podemos dizer que o mal não teria acontecido. Então a família joga um papel importante, sobretudo na questão de denúncia. Os problemas começam em casa. Podem até ter começado fora, mas a casa depois toma conhecimento e devem efetivamente tomar uma atitude. Devem efetivamente tomar uma atitude. Porque, sim, faz favor. Não, termina o seu pensamento. Vou dar um exemplo. Penso que todos nós no auditório passamos por isso. Por alguma fase da nossa vida entendemos que ser de grupo é bom. Aqueles grupos de amigos, às vezes, tinha um tempo chamavam ule, as crianças brincavam de luta e tudo mais. Aquilo já começa a apimentar o prazer pela adrenalina. E quando esse comportamento passa para casa, o pai, a mãe ou o tutor deve já fazer-lhes entender de que não é uma boa atitude. Por isso é que os pais diziam, para de brincar de lutar, não puxa esse teu irmão, não faz isso, não sobe aí. É para ele começar a perceber os limites da vida. E quando é normal ele brincar em frente, também será normal brincar atrás. Só que atrás não se tem noção das consequências dos atos que ele virá praticar. Porque em casa ele ao levantar, bater no irmão com muita força, a mãe diz, não bate no teu irmão assim, brincam bem. Até para como o irmão vou brincar assim. Mas fora de casa, um amigo, a mãe dele não está para dizer, não bate assim no meu filho ou no irmão. Só são os dois. Então, se a família não estiver atenta nesse pormenor, teremos muitas pessoas violentas na sociedade, muitos crimes involuntários, porque nós precisamos também ter aqui a atenção que diante de um crime há que se fazer o juízo probatório, ou da probabilidade, desculpa, em que vai se fazer a prognose póstuma. Prognose póstuma é avaliar se uma pessoa, nas condições em que estava, com a experiência de vida, usando os meios que a gente usou para praticar a ação, se teria o mesmo resultado, que é a morte. Então, se a pessoa em casa não teve preparação na família e na sociedade de que esta postura pode vir a tirar a vida de alguém, e ele pratica e tira a vida de alguém, fazendo-se um juízo de probabilidade, se verifica que, de fato, ele não teve condições de prever o resultado, ele é atenuado. Aí vem a família, vai discutir. Não, lhe dá um pouco a pena.
muito complexo isso. É muito Por complexo. João Sassando, as consequências sociais deste fenómeno todo. Os nossos bairros não estão tranquilos, nós não andamos em paz. Há inclusive aqui ali no bairro da Pedreira, as pessoas têm hora de entrada. Quais são as consequências do ponto de vista social? Não, as consequências são várias. Portanto, primeiro é a insegurança, né? A insegurança, primeiro, física do indivíduo e depois insegurança patrimonial. Veja que a peça dizia que os empresários estão-se a retirar da zona. Portanto, alguns, inclusive, foram exatamente, assassinados. todos foram assassinados. Quer dizer, é uma situação muito preocupante. Mas o diagnóstico está feito. Portanto, agora, como é que nós vamos agir para mitigar essa situação na nossa sociedade? Portanto, isto é que é importante. Primeiro, era necessário nós ressignificarmos o valor da vida. Hoje, na nossa sociedade, a vida humana tem pouco significado. E isto também passa por um fenómeno que nós temos estado a verificar, a constituição de famílias em que os indivíduos encarregados de educação, o esposo, a esposa, os tutores, não têm o conhecimento necessário, não têm a maturidade necessária, depois criam famílias desestruturadas, que depois vão pôr na sociedade estes indivíduos sem o equilíbrio necessário, que não comprometam a coesão e o bem-estar social. Portanto, apostar, primeiro, no reforço da educação, formal e não formal. Aqui, a mídia tem um papel fundamental. Hoje nós estamos na era da digitalização, que toda a informação está a um clique. Era importante nós reforçarmos a informação para os valores, para o respeito ao que é de outrem, o respeito à vida humana, incentivar aquelas instituições que têm a responsabilidade de realizar os matrimónios, a igreja, o Ministério da Justiça, a formar. Portanto, o indivíduo vem com a intenção de realizar o seu matrimónio, ter aí um tempo exigido para que ele estude como é que vai lidar dentro da família, porque depois também os problemas sociais dentro da família, o indivíduo tem que ter uma preparação psicológica para lidar. Porque se não estiver preparado fisicamente, material, espiritual e psicologicamente para o efeito, pode depois ter problemas e adotar comportamentos desviantes. Veja que nós temos tido na sociedade muitos crimes violentos, crimes passionais. Porque o indivíduo não tem o preparo psicológico necessário para lidar com o ciúme e acha que a sua esposa é propriedade sua, o esposo é propriedade da esposa e que não pode mais conversar com ninguém, não pode ter amigo, não pode ter amiga. Portanto, e quando tem um problema grave, tem desequilíbrio e pega num meio contundente e assassina o seu parceiro. Portanto, não teve preparação necessária para saber como lidar com o ciúme, como comportar-se dentro de casa. Portanto, é importante nós apostarmos nesta instituição que é a família. Depois, na escola, eu tenho dito que, por causa do desemprego, nós temos na nossa sociedade a educação como o escape. Mas ser professor é um sacerdócio. Portanto, o professor também desempenha uma função muito importante na socialização do indivíduo. Se for um professor que não tem os valores necessários para incutir no estudante como ele deve comportar-se na sociedade, como ele deve agir para conseguir os meios para a satisfação das suas necessidades, depois ele também vai formar um indivíduo com potencial para o comportamento desviante. Portanto, depois tem a igreja que vai lidar com a questão psicológica. Portanto, a harmonização de todas essas instituições é que nos vai ajudar a combater o crime. Mas, voltamos ao princípio, sabemos que o país tem uma crise muito profunda, que começou em 2014, crise financeira, e agravou-se com a pandemia da Covid-19. Há dificuldades materiais na nossa comunidade que influencia até certo ponto, mas é preciso que se comece a encontrar outras formas de sustentar as nossas famílias.
Eu tenho dito que sim, o empreendedorismo resolve, mas não resolve tudo. Para que haja empreendedorismo é preciso que haja consumo. Para que haja consumo é preciso que haja rendimento. Para que haja rendimento é preciso que as pessoas tenham trabalho. Portanto, criar condições na comunidade. Nós somos um país quase virgem. Portanto, em 40 e poucos anos de independência, nós precisamos de quase tudo. Portanto, é preciso que se crie na comunidade formas de financiar. Veja que no Brasil, depois do agravamento da crise da pandemia, o Estado criou políticas para financiar os jovens. Portanto, uma ajuda emergencial, penso que era de pouco mais de R$600, 500 e poucos dólares, para que as pessoas tenham o mínimo para a sua satisfação material. E aqui nós temos estado a verificar a recuperação de dinheiros por via do combate à corrupção. Penso que esses dinheiros deviam ser canalizados para esse setor. Portanto, educar a comunidade e depois financiar para que eles tenham o mínimo para a satisfação das suas necessidades materiais e depois vermos a questão espiritual e psicológica, que também são absolutamente importantes e necessárias para o combate ao crime. Muito bem. Faz favor. Gostaria de fazer aqui um acréscimo ao que o Dr. Cessano falou, que é muito interessante. Falando propriamente sobre Cacoago, hora de entrada e de saída, nós vamos perceber, assim, num ponto de vista jurídico, e que se reflete efetivamente a família, é que quando as regiões em que acontecem essas situações são muito distantes, não vamos dizer das cidades, né, mas da estrada, que tem sido sempre o nosso ponto, né, nosso ponto de referência. E quando o próprio agente do crime privatiza uma região, do bairro, uma zona, e delimita a hora de entrada e de saída, as consequências jurídicas que acontecerão serão, primeiro, eu, enquanto empreendedor, não vou pôr minha empresa num sítio em que eu não tenho a liberdade de entrar e sair, até porque a minha vida se torna atentada, ameaçada. Segundo, os residentes do bairro não encontram emprego nas localidades porque, efetivamente, os empregadores retiraram-se porque não se sentem seguros. O terceiro resultado, o próprio vizinho que já não tem emprego vai entrar em conflito com aquele que impede com que o empregador entre. Então, estamos a ter aqui um triplo conflito em que normalmente vai se efetivar entre o desempregado e o agente do crime. Por isso é que muitas das vezes vemos pessoas a serem queimadas. Aquele que queima o outro nessas situações, muitas das vezes está fazendo para que este deixe de cometer o crime e conseguir ele dar seguimento à sua vida. Vê o criminoso como impedimento, o que realmente é, mas só que o ato que eles adotam também é crime. Então, todo mundo fica criminoso por causa de uma prática do criminoso. O outro ponto o doutor também falou sobre a falha dos professores. Dizer o seguinte, tal como a família tem a sua responsabilidade com os seus integrantes, a sociedade tem também com os seus integrantes, o próprio integrante também tem responsabilidade de si mesmo. Naturalmente, estamos a acompanhar a sociedade, mas parece que não, que estamos a tirar a culpa do próprio agente do crime, estamos a tirar para o ar e responsabilizar a sociedade. Temos que parar para falar, não, estamos a falar de um adulto, estamos a falar de um ser humano que tem lógica, pensa, alimenta-se conforme nós nos alimentamos, certo? Ele tem os seus direitos, nós temos os nossos. Então, se de fato ele cresceu num bairro em que não foi a única pessoa, cresceram também várias pessoas, ele decidiu ser criminoso, e a família não é criminosa, temos que também responsabilizar, olhar para ele como criminoso e esquecer que até o professor pode não ter feito bem o seu trabalho, a família pode não ter feito bem o seu trabalho, toda a sociedade pode não ter feito bem o seu trabalho, mas quem se responsabiliza pelos crimes é o próprio agente. Aqui, hipoteticamente falando, imaginemos que eu seja um empregador, não é? E mando o meu trabalhador levar uns documentos à casa de alguém. Entretanto, num caminho, o meu trabalhador entende que tem que fazer uma manobra com o carro e faz, e infelizmente, acidenta alguém, passa por cima de uma jovem e essa vem a óbito. Eu, enquanto empregador, só tenho responsabilidades cíveis, que é os danos materiais, só. O criminal, quem responde é o próprio agente do crime. Com exceção, se eu lhe mandar com esse objetivo, que é tirar a vida de outra pessoa. Então, nós, os professores e pais e filhos, nós nunca mandamos nenhum dos nossos alunos tirar a vida de outra pessoa, não é? Então, se ele fez por si mesmo, ele deve ser olhado só para ele e para este facto que ele cometeu.
Obviamente tem que se analisar as circunstâncias. Quais as circunstâncias em direito estamos a falar todos os elementos que nada tem a ver com o facto delituoso, antes e depois, mas que podem pesar para a escolha da medida de pena. Então, se ele cometeu um crime, vamos olhar antes, quem era ele? Era um bom acadêmico, às vezes era um bom acadêmico, um bom cidadão. Infelizmente cometeu um crime. O termo infelizmente vem natural porque ele não era assim. E depois do crime, qual foi o comportamento? Arrependeu-se profundamente. Também veja, doutor, é que, pronto, quando nós chamamos a responsabilidade das instituições é porque o homem é produto e produtor de valores, de cultura. Portanto, como ele é produto da sociedade, portanto, a sociedade é um conjunto de instituições. Certo. É preciso que este conjunto lhe dê os valores para que ele seja este tal cidadão que não comete o crime. Mas o crime, sim, é intransmissível. Portanto, o indivíduo que cometeu o crime, ele vai assumir a responsabilidade. Mas é preciso que as instituições tenham a capacidade de passar os valores. Certo, mas eu não estaria a contrariar. A questão é que nossos pontos, enquanto sociólogos e juristas, são diferentes. Era nessa vertente que eu quis chamar aqui a colação a minha visão enquanto jurista, não é? Então, mesmo no discurso de um sociólogo, é totalmente diferente, porque ele vai olhar numa questão mesmo, como já disse, sociólogo, passa a redundância, né? E nós vamos olhar nos prós e os contras e todas as medidas que foram estabelecidas pelo Código Penal. Então, pode, de certa forma, parecer que estão a contrariar, mas o objetivo é o mesmo. Não, mas o jurista, ele está inserido numa sociedade. Portanto, certo. As leis são resultado da filosofia de um Estado. Portanto, criam as suas leis para lidar com os desvios. Tanto, se eu como Estado, certo, não atender para valores que reduzam os desvios, depois eu vou lidar com o problema que nós temos hoje, quer dizer, cadeias sobrelotadas, portanto, a justiça morosa. Portanto, é preciso que o Estado esteja consciente de que precisa apostar. Portanto, a escola tem que trabalhar, a família tem que trabalhar, as instituições afins têm que trabalhar, mas depois, sim, no fim da cadeia, temos que ter instituições que tenham a função social de lidar com a violência do Estado para corrigir os desvios. Mas não podemos olhar para o fim da cadeia sem antes comatar o início. Portanto, como é que vocês olham para a questão das turmas do apito, que em muitos casos acabam por exercer função policial dentro das comunidades para combater o crime? Aqui numa das peças, ouvimos um dos interlocutores a dizer que foi assaltado, depois a turma do apito fez supostamente o seu trabalho e dias depois viu os seus calçados num dos elementos da turma do apito. Não. O contrato social atribui a força coerciva e violenta ao Estado. Portanto, a instituição que tem a responsabilidade de lidar com esta situação é a Polícia Nacional. Portanto, eu olho com alguma reserva com relação à turma do apito, porque ela tem uma característica de milícia. Portanto, e as milícias não são boas na comunidade, porque se eu não for, não diria assaltado, mas o indivíduo não é furtado pelo miliante, depois é furtado pela milícia. Portanto, toda a experiência internacional das milícias tem este pendor de coagir os cidadãos na comunidade a pagarem uma quota para a sua segurança. Quando eu já sou contribuinte, ao contribuir para o Estado tem a responsabilidade de salvaguardar a minha segurança por via de políticas públicas, depois por via da Polícia Nacional. Portanto, eu penso que a responsabilidade de garantir a segurança nas comunidades deve ser mesmo da Polícia Nacional. E a Polícia Nacional... Deviam deixar de existir essas turmas? Não, tem que deixar de existir. Não pode haver milícias nos bairros, porque depois há relatos que eles fazem justiça por mãos próprias. Portanto, quando o indivíduo é apanhado fora da hora no bairro, parece que é interrogado... Mas há, inclusive, dirigentes a incentivarem esta prática, que acham que deviam existir e devem ser criados grupos para controlar os... Não, pronto. Eu tenho estado a acompanhar o pronunciamento da Polícia Nacional, pronunciamento oficial do Estado angolano, e este pronunciamento não aceita a criação de milícias. Eu sei que existe, não vamos dizer nomes, mas existem sim alguns agentes do Estado que incentivam
a turma do apito, mas a Polícia Nacional diz que a responsabilidade de garantir a ordem pública, a segurança dos indivíduos e do património de todos aqueles que investem em Angola é mesmo da Polícia Nacional. E a polícia tem feito um trabalho muito grande de proximidade, aqui sim, chamar a responsabilidade aos cidadãos para maior capacidade de denúncia. Só que às vezes também é preciso que a polícia trabalhe dentro da corporação para se evitar a exposição da testemunha. O indivíduo faz a denúncia, depois vai-se ao bairro fazer a captura do humilhante, uma semana depois ele está novamente no bairro, sabe quem denunciou e vai cometer um crime contra esta pessoa. Mas, denúncia do denunciante. Exatamente. Portanto, a polícia como corporação é uma instituição de bem, mas precisa também reforçar um pouco esse sistema de proteção de vítimas, porque tem proteção de testemunha, porque tem causado muitos constrangimentos na comunidade. Portanto, desincentiva aquela cultura da denúncia. Agora, para os cidadãos na comunidade, vamos evitar o crime por mãos próprias, porque isto não ajuda. Depois fica um circuito. Eu hoje vou praticar justiça por mãos próprias, naquela multidão que está em volta a assistir, tem alguém que depois vai reportar aquele facto na família daquele indivíduo. Depois vem a vingança. Portanto, fica um ciclo de violência na comunidade que depois foge ao controle dos cidadãos. Portanto, há uma questão de furto, meu direito foi-me retirado. Portanto, vá à Polícia Nacional, faça a denúncia, peça a um advogado que acompanhe o caso. Portanto, e aqui apelar aos tribunais que sejam um pouquinho mais céleres. Sim, têm dificuldades de meios, de pessoal, e há um trabalho a ser feito para se combater isto, mas é preciso fazer-se muito mais, porque depois o sentimento de demora da justiça na comunidade também pode incentivar a justiça por mãos próprias, o que não é absolutamente abonatório para a nossa sociedade. Portanto, maior interação polícia, comunidade, família, aposta nos meios para que a justiça funcione de maneira célere e que os cidadãos passem a denunciar. Mas milícia nos nossos bairros, nas nossas comunidades, não é aconselhável. Reprovamos. Hermenegildo, concorda com a ideia de que não existam turmas do apito, pese embora existem relatos de bairros que conheceram sossego graças a estes elementos das turmas do apito? Olha, juridicamente falando, não aconselho mesmo. Dar-vos um exemplo, olhamos para o Brasil, nos morros, né? Quando o Brasil não era Brasil, eles convidaram que eram escravos e tal, e disseram, olha, construam aqui o nosso Brasil que vamos vos dar uma terra. Eles trabalharam, quando terminaram o trabalho, a nossa terra qual será? Eles apontaram uma montanha lá em cima, vamos ver lá, e eles foram, reivindicaram, mas foram. Depois o que é que tiveram que fazer? Como lá não tem condições de subsistência, desciam até as cidades para roubar isso e voltavam nos morros. E a milícia, quando apareceu, criaram condições de subsistência deles, independente, fora do registro de pagamento de energia da rede nacional, tudo independente. Só que aí é um problema. O incumprimento, a sanção é morte. Se bem me lembro, houve um caso de uma jovem que ofendeu corporalmente a vizinha, salvo erro, e a turma do apito foi na casa dessa senhora, espancaram-na, partiram-lhe o braço. A senhora foi no hospital, meteu o gesso, fez tudo. Depois do cura, também entrou na turma do apito. Qual era o objetivo dela? Fazer o que lhe fizeram. Conforme ela fala, também vou fazer o que me fizeram. Então estamos a ver um grupo de pessoas que se juntaram para se vingar. Isso não é bom, não é bom. Por mais que as pessoas entendam que nós, se calhar, estamos a fazer um comentário que, se não existir a turma do apito, eles voltam a estar em perigo. Certo. Mas nós precisamos perceber, entender cuidadosamente cada coisa que fazemos. Turma do apito no Samizanga, turma do apito no Kazenga. Kazenga e Samizanga, até onde eu sabia, não têm boas relações, mas se já tem turma do apito, já tem boas relações as gangues. Então, um comércio de substâncias ilícitas já pode sair do Samizanga para o Kazenga, porque tudo é turma do apito. Põe turma do apito em Cacoaco, estamos a falar que Cacoaco, Kazenga e Samizanga já tem comunicação. Droga pode sair do Samizanga e até Cacoaco passando pelo Kazenga.
Tudo por via da famosa Turma do apito. É possível. Todos têm o mesmo objetivo. É possível, né? Então, certo. há a possibilidade disto Certo, acontecer. nunca foi isto, nunca aconteceu até então, mas é possível. Essa é uma previsão não foi que provado. não foi provado ainda. Essa é uma questão que temos que ter atenção. Depois, turma do apito vai aparecendo Uíge, Benguela, Malange. Estamos a falar de 8 províncias ou mais, né? Que daqui a pouco será mais, que efetivamente têm comunicação às gangues, supostamente turma do apito, que controlam os bairros. Aqui pode surgir o grande risco do que aconteceu, tomou o exemplo do Brasil. Do Brasil, aconteceu no Brasil, certo, por exemplo. certo. Hoje existe o Comando Vermelho, que começou nas cadeias, onde havia mistura de reclusos, e depois criaram estratégias e hoje comandam o tráfico de drogas e outros Só tem a crimes. oposição deles, que é o PCC, salvo erro. O Comando Vermelho tem cometido crimes bárbaros. Há coisa de algum tempo, entenderam fazer uma rebelião na cadeia, decapitaram todos que eram do PCC, furaram os olhos e meteram essas cabeças em seguida. Eles têm comunicação. Esta comunicação não pode existir. Não pode existir. Corre-se então um grande risco aqui de entregar... Não, mas as famílias A milícia, quer dizer, socialmente a milícia é uma organização criminosa, Certo. com as devidas aspas, porque depois, com o andar do tempo, ela pode se estruturar de tal forma que vai fugir ao controlo do Estado. Por isso é que a Polícia Nacional tem estado a reiterar que quem tem que lidar com a segurança da comunidade é a polícia. É uma missão exclusiva. Se existe a possibilidade de organização na comunidade, que seja uma organização civil, uma organização por quarteirão, por rua, mas que colabore com a polícia. Mas estes alegam serem civis e colaboram. Não, mas eles têm uma estrutura tal... Tem um modus operandi exatamente, muito violento. que é absolutamente Contra a lei. diferente daquilo que é a organização comunitária. A Portanto, pergunta que eu faço, doutor, Exatamente. vamos combater o criminoso ou a turma do apito que supostamente combate o criminoso? a turma do apito, como estão muito bem identificados, é muito mais fácil. Tem uma cadeia de comando, até disse bem o ilustre Casagrande que existem agentes do Estado que incentivam. Portanto, esta gente conhece estes indivíduos, portanto, devem colaborar com a Polícia Nacional no sentido de se retirarem as milícias da comunidade e, se existir conhecimento profundo da comunidade por parte desses indivíduos, que seja para passar informação para a Polícia Nacional, para combater o crime, para eventualmente fazer a captura dos miliantes, porque nós temos muitos relatos de que muitos indivíduos também estão refugiados nesta turma do apito. Portanto, aproveitam-se desta autoridade passada por esses agentes para cometerem das suas. Portanto, é preciso que nós tenhamos o cuidado máximo para que depois não tenhamos o país capturado pelas milícias. E se chegamos a esse ponto, é absolutamente grave, porque depois começam a vir para o centro, né? E quando isto ocorrer, Deus nos acrescendo ao que o doutor acabou de explicar, uma outra opção também seria, já que existem, não é? Estamos a ver que o modus operandi não é 100% a favor da lei, é sempre contra, né? Que quem deve assumir este comando, ou a diretriz, o poder de direção, deve ser tutelado por um ente público, certo? Pensemos nós, não podemos integrá-los à polícia, não é? Tem a comissão de moradores teria o mesmo objetivo social, só que nós, angolanos, não gostamos muito de se inteirar profundamente sobre as questões, então perde-se a pureza das coisas. Então, como a Comissão de Moradores não tem dado respostas, pelo menos nos casos em concreto, não tem dado respostas positivas, na minha opinião, deve-se criar condições com que a turma do apito seja controlada por um ente público. Que eles sejam formados, este ente público preparados. Já existe, é a Polícia Nacional. Certo? Não propriamente nessa vertente. É como, imaginemos, eles têm feito um trabalho, porque essa é uma faca de dois gumes, podemos pensar que não, mas é. Eles também fazem um trabalho mal, mas fazem um trabalho que os residentes sentem-se seguros, certo? Então, só essa intenção mínima, porque eles não têm um preparo, estão todos preparados, e muitos deles são de grupos que praticavam crimes, né? Então deve-se efetivamente ou
o Estado acaba mesmo, que é a opção que o doutor deu, que eu também concordo, ou lhes prepara e lhes controla. Não, é Só perigoso, que eles, porque nós só que, teremos só que um exército paralelo. Não pode ser. esse é o ponto que eu queria chegar. Só que controlar esse tipo de pessoa também é complicado. Sim. Mas Porque também, dizia, a comunicação vai certo, permanecer. vai permanecer, mas também agora pensamos, eles estão organizados. Se decidem lhes tirar agora, Podem voltar para o crime. podem piorar. É É mais provável porque agora já são ilegais. Hoje são legais, né? Porque as pessoas aceitaram-nos, então vamos aceitar com que eles façam. E se nós falássemos, olha, parem agora, é um outro eles risco. farão de forma ilegal as práticas que até então eram legais. A pergunta Então, que eu faço, pode sempre aumentar. já vai levar-nos ao fim da conversa, Certo. qual tem sido ou deve ser a missão social das empresas no que diz respeito ao combate à criminalidade? A polícia, e nós sabemos que a polícia tem uma missão, não só de combater, tem um projeto de estes jovens que promovem rixas entre gangues, são levados, por conta da ociosidade que o Dr. Sassando aqui mencionava, são levados a centros de formação profissional. Certo. Alguns destes saem de lá com alguma formação, mas depois não há um seguimento. As empresas públicas e privadas têm responsabilidade sobre isso. Efetivamente tem responsabilidade social, né? Até porque se diz o objeto social, é mesmo objeto social quando está a construir uma empresa, podem ser por outra denominação, mas é mesmo objeto social. Prestar o seu trabalho deve agregar, ocupar uma pessoa que reside ou situa-se numa determinada região. A ocupação, né, ajuda muitas das vezes no crescimento, no desenvolvimento pessoal e social. Um indivíduo que não trabalha, não estuda, não tem nada a fazer da vida, como fala-se na gíria, não paga impostos, isso é uma frase que usa-se muito para tornar engraçado as pessoas que não fazem, que infelizmente estão desocupadas, tem muita probabilidade de fazer coisas fora do normal. Agora, se aquilo vai recair para um ilícito civil ou criminoso, há que se ver. Tem que se fazer a devida avaliação. Então, de modos a reduzir, as empresas devem efetivamente trabalhar ou agregar mais pessoas nas suas empresas. Até porque já estabeleceu-se uma lei de incentivo à contratação e que reduz consideravelmente os impostos. Né? Estamos a falar de pessoas que ficaram muito tempo desempregadas, jovens que quando vão para o emprego, o imposto da empresa referente ao INSS baixa consideravelmente. Então, já estamos aqui a pensar que, pelo menos nestes 3 anos, desde o período do estabelecimento da promulgação da lei até a conclusão, não terá muitos encargos tributários, contributivos, desculpa. Então, devem sempre efetivar esse passo, atendendo que o período pós-Covid tirou um dos primeiros passos que as empresas marcavam, que é depois de contratar a formação, né? Eles davam formação para depois integrar. Só que, neste exato momento, as empresas querem pessoas que já saibam fazer as coisas. Exato. Entrou, trabalhou. Como disse na gíria, está a falar, está a fazer. Certo? Então, para chegarmos a esse ponto, não podemos só esperar com que a empresa faça. Nós temos que começar a nos preparar agora. Até porque estamos num mundo moderno em que há muita informação. A internet está aberta, acesso a ela está muito fácil. Obviamente, não vamos ser experts, não vamos dominar a 100%, mas teremos umas noções que podem sempre dar início a um emprego. Ou uma Certo. oportunidade de Certo. qualquer trabalho. Dr. Sassando? Sim, pronto. A responsabilidade social 2 das minutinhos, empresas é fundamental. A empresa deve sempre contribuir para o desenvolvimento comunitário onde está inserida, mas nós sabemos que nós temos a crise financeira, muitas empresas encerraram as portas, portanto, há muito desemprego. É preciso nós agora criarmos condições de infraestrutura para que as empresas tenham a capacidade de reinvestir. Hoje nós sabemos que o custo de produção no nosso país é muito caro, portanto, as empresas pagam muito alto a energia, a água, portanto, é preciso nós criarmos a infraestrutura necessária na comunidade para que os agentes econômicos comecem a investir, mas, como dizia, para que a empresa tenha produtividade, é preciso que haja consumo. Infelizmente, as famílias hoje não têm rendimento, os ordenados perderam o seu valor, portanto, é preciso que se criem políticas mais
para que a comunidade comece a absorver esta força de trabalho que está na ociosidade, para vermos se paulatinamente vamos reduzindo o crime. Mas, assim, para encerrar, deixar aqui um conselho às administrações municipais para lidarem mais com as famílias, com a escola, com a igreja, para que se criem políticas na comunidade de inserção social, porque muitas das vezes também estes jovens são marginalizados. Portanto, os campos são vendidos e depois já não há desporto na comunidade, onde havia um jardim, um parque para os indivíduos conversarem, jogarem um basquete, jogarem a carta, depois já não existe. Portanto, é preciso criar também estes espaços na comunidade de interação, onde os jovens vão despender energia, para que depois essa energia não seja canalizada para o crime, para que no fim do dia nós tenhamos uma sociedade mais segura, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade em que o jovem possa se rever na comunidade, tem o seu emprego, trabalha, realiza-se lá na sua comunidade sem ser necessário enveredar para a vida do crime. Agora, para os nossos jovens, dizer que o crime nunca compensou, não compensa e nunca há de compensar. Vá sempre pela lei, pela ordem pública. Obrigado pela presença, estimados convidados, jurista Hermenegildo Bumba e o sociólogo João Sassando. Muito obrigado. Obrigado pela presença, até a próxima oportunidade. Estimado telespectador, nós colocamos o ponto nesta conversa. Dentro de minutos teremos já Venâncio Vicente, o especialista de comunicação da Polícia Nacional, com um relatório dos últimos 7 dias da Polícia Nacional. Contamos consigo. Até já.